Imagina ter um orçamento de 4,5 trilhões de dólares para construir o futuro. É quase o dobro do PIB do Brasil. É um número difícil até de conceber. Com esse dinheiro todo, você promete uma cidade revolucionária e aí, no fim, o que você consegue construir é, bom, praticamente nada. E é essa história que a gente vai desvendar hoje, né? Exato. A gente vai mergulhar fundo em The Line, o projeto mais audacioso da Arábia Saudita. A visão era uma coisa de cinema, né? Totalmente. 2 paredes espelhadas gigantes, de 500 metros de altura. Cortando 170 quilômetros de deserto e abrigando 9 milhões de pessoas. Sem carros, sem ruas, sem poluição. O sonho. O sonho. E o que a gente quer entender aqui, com base em relatórios da Bloomberg, do Financial Times e até depoimentos de gente que trabalhou lá, é como esse sonho virou o que as fontes agora chamam de o maior fracasso da história moderna. E mais fascinante é que The Line nunca foi só sobre erguer um prédio, né? Era a joia da coroa da Visão 2030. O grande plano do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. Exato. O plano para tirar a Arábia Saudita da dependência do petróleo. Então, a pergunta não é só se eles conseguem construir a cidade ou não. É mais profundo. É o que acontece com o futuro de um reino inteiro, quando o seu maior símbolo de progresso, começa a desmoronar antes mesmo de sair do papel. Exato. Vamos voltar um pouquinho para 2021. A empolgação era contagiante. As promessas eram inacreditáveis. 100% de energia renovável, 0 emissões. Tudo que alguém precisaria estaria a 5 minutos de caminhada. E um trem de alta velocidade para conectar tudo em 20 minutos. Eu lembro de ver os vídeos, os renders, era de outro mundo. Arquitetos, investidores, influenciadores. Todo mundo ficou hipnotizado e o Mohammed bin Salman vendeu isso como, e a citação é dele, o futuro da vida humana. Uma narrativa perfeita. A ideia de dar um reset na vida urbana. Mas aí, a realidade bateu na porta. E bateu com força. Em 2024, os relatórios começaram a vazar. E o cenário era desolador. A Bloomberg soltou a primeira bomba. Que foi a da escala, né? Exato. Daqueles 170 quilômetros prometidos, a nova meta, bem mais modesta, era ter só 2,4 quilômetros prontos, até 2030. Peraí, de 170 para 2,4, isso não é um ajuste, isso é... É um cancelamento disfarçado. E a população? A projeção para essa primeira fase caiu de 1,5 milhão de pessoas para menos de 300 mil. É como prometer uma estrada de São Paulo ao Rio e entregar, uma rua na Vila Madalena. Precisamente. E para não ter dúvida, o Financial Times foi atrás. Falou com mais de 20 funcionários e ex-funcionários. E o que eles disseram? O sonho estava virando um pesadelo. Ok, então vamos tentar entender a raiz disso. Porque uma coisa é o sonho, outra é a física, a matemática. E os números da construção que as fontes trazem são... insanos. Insanos é uma boa palavra. Vamos pegar o concreto, por exemplo. Para construir só 20 dos 135 módulos... Uma fração do projeto. Eles precisariam de mais concreto do que a França inteira produz em um ano. Pensa no que isso significa. Toda a capacidade industrial de um país como a França. Por um ano inteiro. Para fazer menos de 15% do projeto. E o aço? Aí fica ainda mais surreal. O projeto completo consumiria uns 60% de todo o aço reciclado disponível no mundo. No mundo? No planeta! Não existe uma cadeia de suprimentos global preparada para algo dessa magnitude. O irônico é que essa mentalidade do maior do mundo era vista como uma vantagem, não como problema central. E a mão de obra para construir isso no meio do nada? Exato. As estimativas eram de 300 a 500 mil trabalhadores. A logística para abrigar, alimentar e transportar essa gente toda já seria um mega projeto por si só. Era um projeto dentro do projeto. Totalmente. E claro, tem a questão do dinheiro. A estimativa inicial já era de tirar o fôlego. 1,6 trilhões de dólares. Que já era um absurdo. Mas a estimativa revisada, essa deu um salto que desafia a lógica. 4,5 trilhões de dólares. 4,5 trilhões. É um número que a gente precisa até repetir para tentar entender. Não é mais um orçamento, é uma fantasia econômica. Exato.
Para dar um contexto, é quase o dobro do PIB anual da Arábia Saudita. As fontes são claras. Isso não é caro. Isso é economicamente impossível. Mas a ideia não era atrair investidores privados? De onde viria esse dinheiro? Sim, essa era a esperança. Mas aconteceu o oposto. O Fundo de Investimento Público Saudita, que ia bancar a maior parte, começou a ter problemas de caixa com a queda no preço do petróleo. E os investidores de fora? Eles olharam para os planos, para os números e disseram não obrigado. Nas palavras de um investidor entrevistado pelo Financial Times, parecia menos um investimento e mais um experimento em arrogância. Ninguém quis colocar bilhões num delírio. Exato. O que nos leva ao cronograma. A promessa era que as primeiras pessoas se mudariam no final de 2024. Para cumprir esse prazo surreal, eles tomaram uma decisão inacreditável. Começaram a despejar concreto aos montes antes de finalizar os projetos. Antes de calcular os custos detalhados. É como começar a construir o telhado de uma casa sem nem ter a planta baixa. É a receita para o desastre. As fontes internas descrevem um caos completo. Equipes de design recebendo ordens para mudar tudo no meio da construção. E os sistemas de engenharia? Desenvolvidos em paralelo, sem comunicação. Aí depois descobriam que eram incompatíveis. Foi um desperdício colossal de dinheiro, tempo e material. Tudo por pressão política. Peraí, mas tem uma coisa que parece contraditória. Várias fontes dizem que, em teoria, com tempo e dinheiro infinitos, a cidade poderia ser construída. Fisicamente, sim. Então, se a engenharia existe, o que impede a viabilidade prática? É só o dinheiro ou tem algo mais? Essa é a pergunta de trilhões de dólares. A resposta é que a viabilidade técnica não significa nada quando a natureza impõe as regras. Os problemas práticos são o que as fontes chamam de cascata de pesadelos de engenharia. Tipo o quê? Me dá um exemplo. As fachadas espelhadas. A marca do projeto. Lindas nos desenhos. Exato. Mas no calor de 50 graus do deserto, esse vidro e o aço vão expandir e contrair, todos os dias. Numa estrutura de 170 quilômetros, a tensão é gigantesca. Risco de rachaduras. As deformações, rachaduras catastróficas. E as tempestades de areia. A areia do deserto é abrasiva, agiria como uma lixa constante em 170 quilômetros de vidro. Exigindo uma manutenção. Incessante. Um custo astronômico. E esses são só os problemas de fora. O que me chama a atenção é o desafio da engenharia humana. Como as pessoas viveriam ali? Aí a coisa fica mais complexa. Ventilação para milhões de pessoas empilhadas a 500 metros de altura. Gerenciamento de resíduos. Reciclagem de água. E a luz do sol? Os andares mais baixos viveriam numa penumbra perpétua. Arquitetos que analisaram o projeto alertaram que The Line poderia virar um cânion claustrofóbico. É uma imagem poderosa essa do cânion. A ideia de nunca ver o sol nascer de verdade. O horizonte sempre bloqueado por uma parede. Exatamente. Sabe, isso me faz pensar. O projeto inteiro é sobre criar um ambiente controlado, isolado do deserto. Será que, no fundo, a utopia deles é baseada numa desconfiança do mundo natural? Você tocou no ponto central. É a expressão máxima do sonho de que a tecnologia pode dominar e substituir a natureza. Criar uma bolha hermética. A questão é se a gente consegue viver dentro dessa bolha. Viver num corredor gigante, por mais luxuoso que seja. É arquitetura revolucionária ou uma prisão de luxo? E por trás dessa fachada brilhante, as fontes revelam uma história bem mais sombria. Sim, a história de que a cidade seria construída em terras virgens, um deserto vazio. O que é falso. Completamente falso. As fontes mostram que a região é o lar ancestral de cerca de 20 mil pessoas da tribo Huaytat. Eles vivem ali há gerações. E em abril de 2020, o governo iniciou um plano de remoção forçada. E não foi pacífico. As fontes descrevem um clima de medo, de coerção. Pessoas que se recusaram a sair ou que protestaram foram presas. Há relatos de violência. Sim, de casas demolidas. Um ativista da tribo foi morto num confronto com as forças de segurança. Então, é a supressão de uma cultura para abrir caminho para um sonho que, ironicamente,
Nem parece ser viável. E essa hipocrisia toda se estende para a questão ambiental, que era a grande bandeira do projeto, a tal da cidade zero carbono. A contradição é gritante. O marketing era só sobre sustentabilidade, mas a realidade da construção é um desastre ambiental. Cimento e aço. A produção de cimento é super poluente. O concreto e o aço, para construir só uma fração de The Line, liberariam dezenas de milhões de toneladas de CO2. Anularia por décadas qualquer economia de emissões futura. Sem contar a logística de levar tudo para lá, né? Exatamente. Frotas e mais frotas de caminhões a diesel operando 24 horas por dia. E o dano ecológico direto. As imagens de satélite mostram áreas imensas do deserto terraplanadas. Destruindo o ecossistema. Fragmentando hábitats. A cidade verde estava nascendo de uma cicatriz marrom no planeta. E no centro de tudo isso, as fontes apontam para uma figura. O príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. Para ele, The Line era um legado. Era uma declaração de poder. Para mostrar que a Arábia Saudita não era só petróleo. Era futuro, tecnologia. O símbolo máximo da Visão 2030. A prova de que ele podia transformar o reino por pura força de vontade. E é por isso que o fracasso é tão perigoso para ele. Com o projeto vacilando publicamente, a credibilidade de todo o plano Visão 2030 fica ameaçada. O que era para ser um imã de investimentos Virou uma história de advertência sobre arrogância. O governo, inclusive, já começou a cortar ou adiar outros grandes projetos da Visão 2030, mas silenciosamente. Então, no fim das contas, qual o legado disso tudo? O colapso, como as fontes veem, não é uma falha da tecnologia. É uma falha da crença de que a civilização pode ser redesenhada por decreto, ignorando limites práticos. Da crença de que uma sociedade pode ser comprimida num corredor. Exato. Para um país que precisa desesperadamente de credibilidade, isso virou um pesadelo de reputação em câmera lenta. Certo. Mas e o futuro real de The Line? Eles vão só abandonar tudo, deixar enferrujando no deserto? A análise mais provável é que não. Seria um atestado de fracasso grande demais. Então o que eles fazem? O mais provável é que completem uma versão minúscula do plano. Talvez aqueles 2,4 quilômetros virem uma zona de pesquisa, um resort de luxo, algo para salvar as aparências. Mas a visão original? A mega cidade linear de 170 quilômetros para 9 milhões de pessoas. Essa visão, sim, está morta. E o que fica para a história? O que foi imaginado como uma revolução urbana corre o risco de virar uma ruína colossal e moderna. Um monumento de advertência para a ambição desenfreada. Um esqueleto de aço e concreto inacabado. O sonho de mudar o mundo pode acabar como uma cidade fantasma, sendo lentamente engolida de volta pelas areias da Arábia. O que nos leva de volta àquela reflexão. Para além da engenharia, das finanças, o que esse projeto gigantesco revela sobre como a gente imagina uma utopia hoje? Talvez a lição que fica, a pergunta que as ruínas de The Line podem nos fazer um dia, essa cidade ideal do futuro é mesmo aquela que nos isola completamente, atrás de muros espelhados, do mundo natural imperfeito e caótico sobre o qual ela foi construída?